Vamos falar de astrologia? Toda segunda-feira a gente já espera, né? Paula Pires está com a gente hoje. Ih, será que estaremos numa semana calma? Todos nós saberemos daqui a pouco, né? Como vai? Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Flor. Vou ficar por aí. Tá linda. Obrigada. Pra variar. 2 minutinhos a gente volta direto com Paulinha Pires. Vamos falar de astrologia. Fica ligada no seu signo também, viu? Até já. Estávamos aqui tricotando durante o intervalo. Por sinal, fique ligada agora nas previsões da Paula Pires para o seu signo, até para você entender o porquê que às vezes existem algumas fases na vida da gente, né, Paula? Total. E assim, essa semana eu acho super importante falar sobre todos os signos antes de entrar em cada um, ou seja, a semana, a vibração da semana, porque tem uma coisa muito específica que vai estar pegando para todo mundo, que é um aspecto de Vênus um pouco tenso com Urano e com Plutão. Vênus, eu já falei aqui, é o planeta do amor. Sempre que a gente vai analisar o amor no mapa astral, ou mesmo para você fazer uma previsão, você não pode esquecer Vênus. Ele é o planeta X, que é o que a gente toma como uma base científica mesmo para estudar dentro da astrologia. E Vênus está brigando com 2 planetas meio assim, cascudos, digamos assim, que é Urano e Plutão essa semana. Isso quer dizer que a gente vai ser intolerante? Pois é, você vê, intolerante no amor, principalmente. Então, assim, com tendência a brigas no amor, essa semana, tudo que você vê que você tá com vontade de chutar o pau da barraca, brigar demais, ficar acusando o parceiro disso, daquilo, ficar, tipo, criando... picuinha. Procurando pelo em casca de ovo, pensa que esse Vênus tá assim. E tenta colocar um pouco assim, sabe, aquela coisa, tipo, um pano quente na história. Porque vai passar, entendeu? Então, é uma fase que, vamos supor, se a pessoa não percebe que isso é interessante da astrologia, se a pessoa não percebe que isso é uma fase que o céu tá assim para todo mundo, ela pode ter uma atitude, de repente, achando que aquilo é só dela, e sei lá, terminar uma relação, ou deixar a briga ir longe demais quando não era. Por bobagem, né? Por bobagem. Então, essa semana, isso já vem tem uns 3 dias. E essa semana vai continuar a semana inteira esses 2 aspectos de Vênus. Então, cuidado na relação, pense 2 vezes. Já vem há 3 dias? Já vem, já não começa hoje, né? Porque os trânsitos que eu falo durante a semana, às vezes eles já começaram um pouco antes. E às vezes eles também vão um pouco além dos 7 dias, né? Eles não são exatamente os 7 dias. Então eles já estão há uns 3 dias e vão continuar até domingo. Bom, agora sabendo disso, a gente agora fala... tem um lado bom da semana. Não vou responder. Exatamente. E o lado bom da semana é que as pessoas estão muito determinadas para fazer as coisas que elas estão afim. Então elas estão com muita garra. Tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar com garra demais e querer passar por cima das outras pessoas. Então eu diria assim, tentando sintetizar as 2 coisas. É uma semana para a gente ter determinação, firmeza, mas com muita candura, sabe? Com muita docilidade. Então a gente faz o que a gente quer, a gente coloca o que a gente quer, mas sempre assim, tentando ter uma parcimônia com o outro, ver o lado do outro, relevar. É uma semana que ceder pode ser positivo, principalmente no amor. Ceder, ver o lado do outro, o outro pediu desculpa, tá bom, desculpa. Fica assim, ai, mas será? Criando caso, sabe? Quando mata piolho. Quando a gente fica querendo dar uma torturadinha no outro, perdoa, mas não perdoa, né? Perdoa, mas é punir o outro. Essa é a semana que a gente, ambos vão ter a lucrar perdoando. Oh, meu Deus. E espera passar esse Vênus. Então vamos esperar a próxima semana pra gente poder questionar algo no outro, exatamente. Né? Essa é uma dica importante que algumas pessoas, se prestarem atenção, podem evitar problemas maiores ao longo da próxima semana e do próximo mês. E até, quem sabe, do ano, né? Vai saber, né? Às vezes tem umas brigas que o problema vai adiante, né? Normalmente brigas bestas, bobas, que né? começa por uma coisinha e quando vê, vira um negócio de... E quem é de Áries, como estará essa Áries semana? está numa semana de muita energia. Então, digamos assim, que é um signo que está com mais pique. Tá? Ele está muito, inclusive, focado nas coisas que são importantes para ele. Tá, tipo, querendo que as coisas aconteçam. A minha dica é que ele tenha um pouco de paciência com quem não está nesse ritmo. Porque não vai ser todo mundo que vai estar nesse pique do ariano. Ele está um pouco a mais. E ele está com uma seriedade nas coisas, sabe? Tipo, ele está levando as coisas a sério, analisando tudo e falando isso aqui, não. Tem que ser isso, então quando ele vê que aquilo não tá, ele vai ficar, entendeu? Então ele tem que ter um pouco de paciência, porque ele tá, digamos que ele não é um signo perfeccionista, ou ele não é tão perfeccionista, ele tem muita atividade, tem muita ação. Mas quando encasqueta... Pois é, mas essa semana ele vai estar meio virginiano. Vai estar um pouco mais perfeccionista, vai estar um pouco mais atento nisso. Então ele tem que ser um pouco, assim, pegar leve para não ficar virginiano demais, porque virginiano demais às vezes ele fica chato, né? Vini, vamos ficar esperto, porque senão essa semana a gente já era. E quem é de Touro? Touro está numa semana que
eles são regidos, o planeta deles é Vênus. Então, acho que você, como é uma pessoa inteligente, já conclui pelo que eu disse da semana, né? Eles, no amor, estão mais encasquetados que as outras pessoas, que os outros signos. Já são encasquetados normalmente. E se Vênus está assim para todo mundo, para eles que são regidos por Vênus, você vê que a astrologia não é muito difícil de entender. Uma vez que você capta, qualquer um consegue, assim, não é uma coisa... Tem uma base que você analisando, você entende facinho. Então, Touro, por essa base de Vênus está complicadinho, o Touro está um pouquinho mais complicado que os outros que já estão complicados e que não são regidos por Vênus, como é o caso do Taurino. Então, qual a dica? Procurar ser mais tolerante, tá? Procurar ser mais aberto ao outro, porque é uma semana que todos, principalmente Touro, se você ficar querendo impor seu ponto de vista e dizer que ele é o mais correto, provavelmente você vai ter atritos. Por conta do Vênus estar dificultando essas relações humanas, e principalmente amorosas. Então é bom deixar o taurino um pouquinho sossegadinho. Seja o taurino, falando a dica pro taurino mesmo, seja mais aberto, seja mais tolerante, sabe? Procure relevar mais do que os outros. E quem está do lado de um taurino, releve também, que vai ser mais fácil. Porque senão vai ficar os dois. Se ele não conseguir, a outra pessoa consegue, né? Às vezes, quando um não consegue, a gente... E quem é de Gêmeos? Gêmeos está numa semana positiva, uma semana onde contatos de trabalho, por exemplo, um geminiano que está desempregado, tá? Essa é uma semana que, se ele correr atrás, né? Se ele for atrás, se ele mandar os currículos dele, se ele correr atrás para fazer as coisas acontecerem, essa é uma semana onde muitas portas podem se abrir. Tá? Porque tá uma coisa bem assim, tipo, tá o caminho aberto, tem que seguir o caminho. Não adianta só o caminho tá aberto e a pessoa fica lá, tá, que ótimo, Gêmeos tá ótimo. Tem que ir atrás, mas eu não tô dando um currículo para ninguém, ou eu não tô fazendo um curso a mais, ou eu não tô estudando para alguma coisa que eu quero ser algum dia, entendeu? Então, para Gêmeos tá uma semana positiva, contanto que ele vá atrás, principalmente profissionalmente. Tem que aproveitar, então, já que uma semana tão benéfica como essa, Tem que aproveitar. Volto pra gente falar dos outros signos rapidinho. Vai lá. Bom, vamos voltar aqui com a nossa astrologia. Vamos agora a Câncer. Quem é de Câncer? Como estará a semana, Paula? Câncer está numa semana de uma carência extrema. Eles estão carentes? Então, eles já são um pouco, mas essa semana a coisa está bem mais séria. Então, assim, convém que eles não cobrem as pessoas, porque como o Vênus está assim, se eles forem cobrar, vai dar briga. Oh, meu Deus. E eles já têm uma tendência, às vezes, a serem um pouco melindrosos, sabe? De se magoarem fácil. Aí uma coisinha que era desse tamanho, para o canceriano vira uma coisa enorme. Tem que tomar cuidado com a tendência que eles têm ao vitimismo, tá? O canceriano, se ele não toma cuidado com isso eu observo muito até em consultório mesmo, porque como eu trabalho com astrologia de uma forma terapêutica, né, ajudando as pessoas, como eu te disse, as questões do mapa, eu vejo que muitos cancerianos me confirmam isso, que eles têm uma tendência a se colocarem, às vezes, como vítima da situação e querer que o outro se sinta culpado. E querer julgar o outro, porque o outro é culpado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado essa semana para não entrar nesse joguinho, porque pode estar com uma tendência maior a isso acontecer. Mas o bom da astrologia é que a gente descobrindo isso, fica atento. Fica fácil, né? Porque você, através das outras formas de trabalho que você tem, você vai minimizando essas coisas negativas na vida da pessoa, né? Quando você faz um mapa astral, por exemplo, uma das vantagens é que você já tendo um autoconhecimento ao seu respeito, você começa a ficar mais atento com o que você pode modificar. Então, quando aquilo está atuando, você já fala, aquilo ali que aquela astróloga me disse. Já vou fazer diferente. Exatamente. Né? Que bom. Isso funciona muito. E os leoninos? Bom, o Leão está numa semana que abriu muita coisa, porque eles estavam no período de inferno astral, né? Então, acho que até na outra semana que eu vim, eu cheguei a comentar. Foi. Então, agora, essa semana já está bem mais tranquilo e é como se as coisas tivessem entrado nos eixos. Muita coisa que estava para ser transformada já entrou nos lugares, assim, que tinham que entrar e pegaram e pensaram assim, nossa, então tá, era isso que eu queria. Na verdade, estava tudo muito confuso, porque eu não estava querendo ver como era. Então, é como se as coisas tivessem se encaixado. Então, o que se pede para o leonino é que ele faça essas coisas que ele percebeu, que ele conseguiu encaixar, andarem. Ou seja, deixar as coisas andarem, deixar as coisas fluírem naturalmente e dar continuidade aos projetos que você já iniciou. Que bom, boa semana para você de Leão. Agora, boa quem semana. De Virgem? Virgem está numa semana que, assim, eu até criei uma dica especial para Virgem, tá? Porque são os que... Não sei se isso é bom. É porque eles são os que estão em inferno astral. Então, assim, os que estão no, digamos assim, inferno astral... Na sabatina. Que pode ser o positivo até, eles precisam de uma atenção especial, porque eles por si só, a semana estando boa ou estando ruim, são os que estão passando por um período mais delicado. Então, eu sempre tento, assim, ficar um pouco mais atenta com o signo que está no inferno astral para ajudar mais a pessoa a passar por esse período com menos sofrimento. Né?
momento. Então, assim, o que eu pensei para Virgem, diante do que está acontecendo no céu nesse momento, é que ele faça uma coisa que a gente chama no coaching de linha da vida, tá? E que para o virginiano combina bastante. A linha da vida é você organizar, tá? Então, você pensa de hoje, tá? Dia 13, até o dia 13 do ano que vem, quais são todos os meus projetos? Quanto eu quero estar ganhando daqui 3 meses? Quanto eu quero estar ganhando daqui 6 meses? O que eu vou fazer para realizar isso? Eu quero estar namorando? Eu quero estar solteira? Eu quero estar acordando que horas? Então, essa linha da vida é como se fosse um cronograma de tudo que você quer. E o que gera isso? Com que você organize e que você declare para o universo. Porque muitas vezes o universo está só esperando que a gente faça a declaração. Que dê o primeiro passo, né? Porque na medida, como é que, por exemplo, vamos supor, Deus, como é que ele vai atender a gente se a gente não diz o que a gente quer? Adivinhando? Então essa linha da vida é uma forma de você declarar para o universo detalhadamente o que você quer. Eu quero estar ganhando tanto. Isso serve para qualquer um, é uma ferramenta do coaching que a gente usa dentro do processo de coaching. Mas para o virginiano, isso pode ser muito útil, porque ele está saindo de um período e vão fazer aniversário agora, né? Alguns, né, vão fazer aniversário agora. E aí o que vai acontecer? Eles vão entrar numa nova fase. Se eles entrarem numa nova fase já com um projeto novo, muito melhor, e organizando baseado no que eles aprenderam no outro ano, eles podem crescer muito. Então, viu, mamãe? Faz a linha da vida. Inclusive, eu tô fazendo a minha também, porque eu também sou virginiana. Você é virginiana, eu faço dia 7 de setembro. 7 de setembro? 7 de setembro, legal. Dia da Independência. Agora, vamos para quem é de Libra. Libra é um signo que normalmente não é um signo mal-humorado, tá? Não é um signo bravo, é um signo da paz, que gosta de se relacionar super bem. Só que essa semana eles estão um pouquinho mais duros. Tá? Um pouquinho mais assim. Tô vendo que eu tô lascada essa semana. Eles estão com a paciência. O libriano do riquinho, mais duro. O diretor, mais muito virginiano, mais virginiano. O ariano, mais para virginiano. E o libriano, mais para canceriano, mal-humorado. E aí? Então, o Libra, que é tão dócil e tal, essa semana eles estão um pouquinho mais mal-humorados, com a paciência um pouquinho mais curta, eles estão um pouco mais duros, digamos. Então, a minha dica para o libriano que sentir isso, né? Porque tudo isso são tendências. Às vezes a pessoa está numa fase ótima, acabou de receber uma notícia incrível na vida dela, vai achar que não tem nem a ver a astrologia, vai falar, não, a gente tá tudo ótimo. Mas se a pessoa sente que essa tendência está afetando ele, que nem sempre a tendência afeta, dependendo do momento que você tá. Por exemplo, se eu falo assim, que essa semana, por exemplo, para Áries está incrível e a pessoa acabou de terminar um relacionamento, ela não vai ser boa, não vai bater, não vai bater a previsão. Vai achar que tá esquisito. Porque aconteceu uma coisa ruim, como que vai estar? Poderia estar muito pior se a semana tivesse ruim, só que ela às vezes não vai ter esse raciocínio. É que a gente não pensa desse jeito. Deveríamos, mas a gente não pensa. Não, eu estou avisando porque é importante para as pessoas que assistem aqui, que eu sei que tem umas pessoas que eu vejo que me procuram, que mandam e-mail, que assistem sempre, que gostam, falam, puxa, Paula, adoro quando você vai lá. Então, eu acho importante que as pessoas saibam assistir. Até pra gente compreender, né? Para ver, poxa, essa semana, de repente, não estava tão ruim, mas, poxa, você teve uma notícia incrível, você passou no concurso, para que você vai estar reclamando da vida? Então, por exemplo, para o libriano, o que acontece? Essa semana, se ele estiver sentindo isso, faça alguma coisa lúdica. Faça alguma coisa leve, sabe, Kátia? Tipo, brincar com uma criança. Passear no parque. Ficar na rede contando piada. Fazer aquelas coisas meio que não leva, que a gente diz inútil, né? Porque a gente fica hoje em dia, o nosso tempo, cada hora é um negócio, nossa agenda, nananã. E não dá tempo de ficar sem fazer nada para poder ter ideias novas. E acaba entrando no time is money, né? E aí você acaba não conseguindo relaxar para viver a vida, né? Porque o money só adianta para você curtir as coisas, né? O money em si não serve para muita coisa sem o resto. Se a gente passasse dessa para uma melhor, levasse tudo, ainda podia falar que era uma economia, uma poupança, mas não leva, né? É o que dizem, que às vezes o ser humano leva a vida inteira juntando dinheiro, trabalhando para juntar dinheiro, para depois ter que gastar no hospital e com a Pior saúde. Que isso é verdade em muitos casos. Bom, você que é de Libra, então já sabe, Henriquinho. Maneiro. Faça algo lúdico, uma coisa leve. Você considera... Vai pescar. Vai jogar banco imobiliário, fazer uma coisa de criança. Coisa joga aqueles gênios. Que abstrai, uma coisa meio que seja um imbecil. Volto já e a gente fala dos outros signos. Vamos a quem é de Escorpião. Escorpião está numa semana de muita ansiedade. Por quê? É um dos signos mais ansiosos, porque existe um aspecto muito tenso de Plutão, que é o regente, no caso de Escorpião, e que está trazendo essa tensão. Então, não é uma semana fácil para Escorpião. Então, não adianta chegar aqui e falar que não é fácil, né? Então, eu estou tentando trazer sempre uma solução, né? Que isso é até a proposta do coach. Sempre você traz uma solução para alguma coisa. Porque só falar que tá ruim não adianta. Então, falar, assim, isso eu já sei. E outra coisa, tem que dizer a solução também baseado no que você conhece daquele signo, porque também não adianta dar uma solução que aquele signo não vai conseguir cumprir, que é o que vai ser muito difícil. Mas e para Escorpião, como ele vai ser dessa Então,
Então, para escorpião, existem é engraçado que escorpião, existem dois tipos muito nítidos de escorpião. Tem aquele escorpião que você não entende porque é escorpião, porque ele é super cético, não acredita em nada, é uma pessoa completamente materialista. Tipo, você fala em Deus, fala em espiritualidade, não acredita, não liga pra nada disso. E tem um escorpião que já é todo espiritualista. 880? Porque eles são 8 e 80, né? É um signo muito extremista, tá? Então, nesse aspecto, eles ficam muito entre um e outro. Então, eu vou dar duas dicas, tá? Então, assim, pro escorpião que é mais espiritualista, que é digamos, a gente chama de escorpião águia na astrologia, que é aquele que já, digamos, tá mais assim, elevado. Tá uma oitava acima, né? Não que ser espiritualizado significa ser elevado. Tem muita gente que se diz espiritualizada, tem um ego enorme, que fica com aquele ego espiritual, que às vezes é pior do que a pessoa que é materialista assumida, né? Então também isso tem que tomar cuidado. Tipo, o espiritualista de carteirinha pode ser mais perigoso que um materialista assumido, né? Que às vezes vai ficar um pouco mais hipócrita também. Então, o escorpião que é a águia, a dica é que ele medite, que ele ore para transmutar isso, porque senão esse emocional pode tomar conta dessa ansiedade, esse nervosismo e estragar um pouco a semana, ainda mais nas relações afetivas por conta do Vênus estar assim para todo mundo. Para o escorpião que a gente chama mais de serpente, que é o que é mais ligado nas coisas materiais, o mais cético, tá? A dica é que ele foque nas coisas que estão, por exemplo, aquela tarefa que você não está querendo fazer, vai resolver, pega essa energia, primeiro. Porque a ansiedade tem um lado positivo da ansiedade, que é o que faz você fazer. Quando você está ansioso, você fala, quando você não consegue ficar quieto assim, parado sem fazer nada, você está ansioso, você fala, não, calma aí. Na hora que você tem um tempo livre, você inventa alguma coisa para fazer, porque você está ansioso, então você não consegue relaxar. Às vezes não é nem que você não tem tempo, mas você está tão ansioso que você não se permite, você vai arrumando tarefas para fazer. Então esse escorpião que é um pouco mais materialista, a dica é que ele use essa ansiedade ao seu favor, ou seja, foque em alguma coisa que precisa resolver. E resolva. Tem, tipo, se for uma dona de casa, sei lá, que tem que passar roupa, tem uma pilha de roupa para passar. De uma vez. Vai passar, guarda tudo bonitinho, organiza por cor, por gaveta dos filhos. Mas isso eu acho que a gente leva como caminho de vida. A melhor coisa é a gente fazer o que é chato primeiro. E aquilo que é mais maçante pra gente. Faz que você já tira do seu caminho. A filosofia, agora eu lembrei veio um flashback de quando eu era criança, a história dos 3 porquinhos, né? Não é? Porque o porquinho prático, ele sempre trabalhava e depois ele ia curtir, ele era espertinho. Os outros dois ficavam só na gaita e a casa deles foi embora. Ruiu, né? Tem jeito. Caiu bem. Basicamente é uma fábula isso aí que você falou. Agora, e quem é de Sagitário? Sagitário tá numa semana, Sagitário é um signo muito forte, tá? Então, assim, só que ele tá essa semana numa exceção, é que nem Libra, que é um signo bem humorado e que está um pouco mais mal-humorado. Sagitário é um signo de muita força, de muito vigor físico, mas essa semana tem que cuidar um pouco mais da saúde. Então eu sugiro reeducação alimentar, cuidado, tá? Dormir as horas necessárias. Se você sentir que você está muito intoxicado, faça um detox, faça um processo de desintoxicação. Procure alguém que saiba fazer isso, porque é uma semana que tudo que você abusar, você vai sentir na pele. O sagitariano. Tão sensível desse jeito? Tá sensível. Essa semana tem que tomar cuidado. Se tomar cuidado, ok. Tudo bem. Mas eu tô avisando, eu tenho que sempre avisar o que pode ser útil pra pessoa. Também não adianta ficar falando uma coisa aqui muito... Que ninguém vai usar. Ou que apavore ninguém sem uma pessoa sem uma solução. Então, o que eu considero importante ser dito é isso, que tome cuidado com a saúde, com a alimentação, com as horas de sono. E também tem uma outra coisa importante. É uma semana que ele pode ter visualizações positivas em termos estratégicos para a carreira. Então, pense na carreira. Pensa o que você quer da sua carreira e veja algumas soluções para a carreira. Boa semana para você, Sagitário, se organizar nesse sentido. Boa, né? Só tem que tomar cuidado. Que bom. Isso. Volta e a gente fala Capricórnio, Aquário e Peixes. Lembrando que a astrologia tem que fazer parte da nossa vida, como a Paulinha disse há pouco, como uma diretriz, um caminho, uma sinalização de como a gente pode aproveitar melhor a semana, né? Tô voltando para Paula Fernandes, beijinho pra ela, mas é Paula Pires. Ótimo. Por a mesma falar em Paula signo Fernandes, que eu, inclusive, virginiana. virginiana. Também, Não faz tempo que ela não aparece em programa de televisão, parece que ela tá fazendo tanto show que tá sumida, né? É mesmo? Eu não sei por que não. Eu não tô Vai sabendo. saber. Bom, eu tenho estudado tanto, que eu não tenho tido muito tempo para ver TV. Então talvez os virginianos mim, estejam sem tempo, viu eu tô numa coisa de estudo que é brincadeira. Mama também deve estar sem tempo. Eu tô aproveitando, porque o Mercúrio tá num momento muito positivo. Eu tô num trânsito, quando você faz seu mapa astral, você sabe o trânsito. E eu tô num momento muito positivo para estudos. Então você tá aproveitando. Nossa, eu tô estudando que... Tô aproveitando, porque não é sempre que você tá com esse... Mas, ó, você virginiano está sem tempo. Mama virginiano está sem tempo. Paula Fernandes está sem tempo. Pode ser. Ela deve estar bem mais sem tempo do que a gente. Ela deve. Agora, quem é de Capricórnio? Tem bastante tempo aí para aproveitar? Capricórnio tá numa semana que tem que tomar um pouco de cuidado com o ego.
Ah, tá se sentindo, tá se achando? Não no sentido de estar se achando. Mas eles estão com o ego um pouco, assim, sensível. Então, como Vênus está mal aspectado para todos, no caso para Capricórnio, isso pode trazer mais brigas, entendeu? Dele se incomodar com as pessoas ou dele querer impor o ego dele, querer impor a posição dele de uma forma um pouco exagerada, tá? Então, para o capricorniano é importante essa semana que ele veja o ego, né? Porque às vezes a gente confunde, a gente percebe o ego e vai fundo, acha que ele é a gente, mas o ego ele não é a gente, ele é uma parte nossa. Nós temos o ego, a gente precisa do ego para existir. Ele, digamos assim, ele gera uma coesão entre tudo que existe, né? O corpo físico, o emocional, o mental e o espiritual. O ego une tudo isso como uma sensação de eu, individualizado. Mas a gente tem que controlar ele, Só que quando ele fica demais, né? Quando você fica muito eu, e não consegue, digamos assim, baixar a bola e perceber que esse eu não é tudo, fica um pouco cristalizado demais. Então, a dica para Capricórnio é que ele faça um exercício de olhar dentro dele, olhar de fora, o que é ego. Entendeu? Então, o que ele perceber que ele está agindo mediante o ego dele, sabe? Ficar atento, falar, poxa, isso daqui é ego. E pode ter tanta coisa, não vou nem enumerar porque eu ficaria aqui muito tempo falando disso. Mas assim, a gente sabe quando é o ego que está falando, porque a gente percebe pelas emoções que normalmente não são boas. A gente pode não assumir, mas que a gente sabe. Então, você já deu a dica. Então, a dica é... Assuma. Exatamente. Pronto, assuma. A dica é assuma e não deixe se levar por ele dizendo, eu sou isso. Não é para assumir e falar assim, eu sou ego mesmo, pronto. Mas assume e fala, não, calma aí. Calma aí que eu não tô com essa bola menos, toda, sabe aquela história? Menos. Nesse caso, menos é mais. Menos ego, E os aquarianos? Aquário está numa semana positiva para comunicação, porém está um pouco disperso. Isso é uma verdade, eu tô assim, ó. Então, quando eu vejo, eu tô com o pé esticado, assim, tô na rede. Porque já tem uns 2 dias também que tá assim. Desde sexta-feira eu já tô mais... Acho que desde que eu voltei de férias eu tô assim mais E aí tem que tomar um pouco de cuidado com essa dispersão, porque às vezes pode perder um pouco o foco, né, digamos. E aí até pegar de volta. Exatamente. Então assim, o que se pede é ter um pouco mais de foco, principalmente naquilo que precisa, porque tem coisas que a gente não precisa ter foco o tempo inteiro. A gente pode... Isso que você tá tendo é ótimo, graças a Deus. Mas depende aonde, né? Só que tem aqui no trabalho, quando você vê, você tá assim. Exatamente. Isso é legal. Você entendeu a mensagem, é essa mesmo. Então, aquarianos espertos com isso. Tenham foco. Evitem a dispersão e tenham foco, seria essa a dica. E os piscianos? Peixes é o melhor signo essa semana. Que bom. Inclusive, eu queria, assim, falar com calma de peixes, porque os piscianos parece que às vezes ligam reclamando que no final a gente corre e o peixes fala. Mas essa é uma característica que é de peixes também, não é um pouco reclamão? Então, assim, então, piscianos, vamos falar de peixes com calma. Preste atenção. Preste atenção, piscianos. Tem gente que cronometra até o tempo de cada signo. Vocês que são os últimos do zodíaco. Então, assim, essa semana é incrível para peixes. Por quê? Porque eles estão com um aspecto muito positivo do regente deles, que é Netuno. Tá? O planeta deles é Netuno. Então, essa semana tá tudo fluindo, o melhor signo para o amor, tá? Então, momentos a dois, momentos de romantismo estão muito favorecidos, estão com uma intuição, que é uma característica deles, muito mais aflorada. Então, tudo que você precisar pensar e falar, puxa, aquilo eu preciso de uma solução. Essa semana tá incrível, então pense a dica para o pisciano seria assim, pense nos problemas, nas coisas que você precisa resolver, tá? Aí, pense na solução, porque ela vai vir. Essa semana é uma semana que a solução... Não que você vai já resolver, mas... vai ver o caminho, né? Você pode ter o que a gente chama de insight. Ela pode vir, que é muito parecido com a intuição, porque a intuição normalmente é uma coisa que ela vem assim, ela não é racional. Ela é aquela primeira ideia, né? que vem, aquela primeira ideia que cai. Então, assim, pro pisciano, se ele aproveitar essa coisa, essa energia da intuição, incrível. É uma semana muito positiva para peixes. O melhor, então. Vamos ser peixes essa semana? Vou trocar um pouquinho. Eu, por exemplo, saio do inferno astral, de virgem, eu tô pertinho dos piscianos, é melhor. Como não tem, né? A gente nasce o que nasce, então... Mas é engraçado isso, como a gente vê que muitas vezes, aquele signo que parece que é aquele que está há um tempo, com dificuldade, de uma hora para outra parece que as coisas se invertem e ele passa a se encontrar. Pisciano vinha por uns meses aí numa situação meio chata, eu falei da última, inclusive a previsão não estava legal para peixes. Meio lento. Exatamente, mas agora está positivo. Que bom. Como que você faz o seu trabalho? Muita gente pergunta, com a astrologia, porque fala, mas faz astrologia, mas ele é alquimista. Como você junta a astrologia às outras práticas que você faz? A astrologia para mim é só uma ferramenta mesmo dentro de um trabalho de autotransformação. Então, assim, eu encaro o ser humano como um todo, né? Então, eu sou uma terapeuta
terapeuta holística. E o que é uma terapeuta holística? Uma terapeuta holística é uma pessoa que encara o ser humano pelo aspecto físico, emocional, mental e espiritual. Holístico vem de holos, que é uma palavra grega, né, que tem uma base grega que significa todo. Então você enxerga o ser humano como um todo. Por isso que eu uno diversas técnicas. A astrologia é uma das técnicas. Então, por exemplo, quando eu atendo alguém terapeuticamente falando, eu faço o mapa astral da pessoa. Se eu verifico que no mapa astral da pessoa existe um problema, tá? E que ela depois me confirma, porque eu gosto de trabalhar de uma forma muito pragmática, eu sou virginiana. Então não adianta eu falar assim um problema e a pessoa fala, eu não tenho mais isso. Se a pessoa falar, eu não tenho mais isso, eu não vou mexer nisso, porque a gente aprende. A gente bate cabeça com a vida, transforma uma coisa que pode ser uma questão negativa e não tem mais aquilo. E aí aquilo que é negativo, que a pessoa me confirma, eu trabalho com florais alquímicos. Por isso eu sou uma alquimista, digamos, né? Eu trabalho com alquimia, que é você interferir no mapa, trazendo uma luz para aquela sombra do mapa com floral. Então, por exemplo, a pessoa tem um mapa que na casa do trabalho, do dinheiro, ela vai passar por dificuldades. Então, ela talvez não lide de bem com o dinheiro. Tem um caso específico desse aí, por exemplo, teve um paciente meu, X, né, que eu não posso citar nome, que ele tinha um Júpiter na casa 6. A casa 6 é a casa do trabalho, que é a casa de Virgem. Eu falei o mapa para ele, falei, olha, você tem tendência a ter problemas financeiros. Depois ele confirmou, realmente eu tenho problemas financeiros, o tempo inteiro eu tô com cheque no vermelho, por mais que entre dinheiro eu gasto tudo e não consigo administrar nada. Vamos trabalhar isso com floral? Vamos. Fiz o floral para ele. Em um mês aconteceram, porque assim, isso é meio incrível, assim, eu nem gosto de ficar falando porque parece propaganda. Não, eu gosto de floral, assim, e a gente sente a diferença. Mas acontecem coisas que são um pouco assim, às vezes até a pessoa fica um pouco assustada, tipo, esse daí me ligou depois de 2 dias e falou, olha, o meu sócio deixou tudo assinado que não quer mais saber desfez a sociedade, me deu uma procuração. Eu falei, olha, vamos esperar. Quando ele voltou, que a consulta normalmente é uma vez por mês, ele falou, e o cara estava me roubando há 10 anos. Olha. Então, no que eu dei aquele floral astrológico, ele perdeu a ressonância que ele tinha com atrair pessoas negativas, cumprindo aquele Júpiter dele. E que às vezes a pessoa de cara, ela não entende. E a pessoa negativa que estava na vida dele, simplesmente exatamente, saiu, que depois ela fala assim, o que tinha nesse floral? O cara saiu do nada? Não é urucubaca, só que depois você vai entender o que aconteceu, entendeu? Porque ele muda a ressonância. Então isso, o meu trabalho com astrologia é trabalhando, na verdade, com transformação, com o que precisa ser transformado e com o coaching também, porque às vezes eu percebo que a pessoa tem alguma, digamos assim, uma marra que ela precisa tirar para atingir uma meta. E esse é o trabalho do coaching. O coaching é você sair do seu estado atual e ir para o seu estado desejado. Então você, por exemplo, você, Kátia, você fala assim, Paula Pires, eu quero te contratar. Hoje em dia eu ganho no Mulheres 15 mil reais, não está suficiente para mim. Eu quero ganhar 35. Aí a gente vai trilhar um caminho de A gente vai fazer 10 sessões específicas para essa meta, onde a gente vai traçar tarefas, a gente vai mapear tudo e perceber por que você não está conseguindo isso. Quer dizer, o que eu faço para me limitar a chegar àquilo que eu desejo. Exatamente. E a gente se auto-boicota o tempo inteiro. E outra coisa, quando você tem um coach, né, que é o papel do coach, que é diferente da terapia holística, mas que eu também trabalho, você tem alguém que está te apoiando. Então, vai dar certo. Que o coach, a palavra coach é treinador em inglês. Então, assim, é como se fosse um treinador, mas que não é diferente, bem diferente de terapia, porque você não vai interferir e nem vai ficar falando isso, aquilo. Você vai, através de perguntas e de ferramentas, por exemplo, como a linha da vida, você vai fazer a própria pessoa enxergar o que ela quer e ela mesma enxergar as soluções. Porque às vezes a gente não pensa em algumas coisas porque não tem alguém para perguntar pra gente. Na medida que você tem alguém que vai te fazer aquelas perguntas, dizem que o bom coach é o que faz a pergunta que gera um silêncio. Tipo, se você algum dia for no meu consultório e eu fizer uma pergunta pra você e você ficar assim, nossa, Paula, que pergunta difícil, nunca pensei nisso. É essa pergunta que o coach tem que fazer, porque eu vou fazer você abrir uma porta e você pensar em algo que você nunca pensou. E nisso você vai abrindo ou de uma forma diferente que eu pensava, né? E vendo estratégias diferentes. Muito legal. Deu pra você entender direitinho, então, quando a gente falar do trabalho da Paula, que é alquimista, é um trabalho bem amplo, resume tudo isso e muito mais. Olha, o site da Paula Pires é o www.vidasutil.com.br. O telefone de contato, 0 operadora 11 8355 1817. 8355 1817. E eu abri uma fanpage. Ah, você abriu fanpage? Abri anteontem no legal. Facebook pela primeira vez. Então dá pra pessoa te achar lá. Beijo, Bela. Eu tô até avisando quando venho aqui para as pessoas saberem. É bom, que senão vão achar que é fake, né?